ao 38. Antes de lermos, apenas contextualizar os irmãos, foi a temática de nossa última mensagem no Evangelho de João. Jesus entrou no cenáculo na quinta-feira e lavou os pés de seus discípulos. E Jesus ensinou que o serviço é uma característica do cristão, do discípulo de Jesus. E nós vimos também que o Senhor Jesus chama o seu povo, a sua igreja, para que possa amar incondicionalmente, porque nós percebemos que aquele grupo que estava com Jesus Cristo estava disputando entre si quem era o maior. E Jesus, que é o maior, vai lá e lava o pé de seus discípulos e ensina essa preciosa lição. Mas Jesus, no meio desse ensinamento, vai apontar para um homem que vai traí-lo. E agora, no final do capítulo 13, esse desfecho vai chegar na identidade do traidor, que é Judas. Nós já bem sabemos, e nós iremos perceber agora como Jesus tratou com Judas e também com outro discípulo que ele amava muito, mas que tinha uma certa inconstância, que era o apóstolo Pedro. Então, o texto está situado nessa situação, numa quinta-feira, indo para a noite, no cenáculo, na última Páscoa judaica de Jesus Cristo, realizando assim a sombra que apontava para o Cordeiro de Deus. Então, é nesse contexto que nós vamos ler os restantes dos versículos do capítulo 13 de João. A palavra de Deus diz assim: não digo estas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele que fala as escrituras. Eu lhes digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai, que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo, a quem Jesus amava, ocupava um lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa, ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos discípulos, aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Queridos, nós estamos no ápice
entrando no momento mais culminante do ministério do amor de Jesus, mas também percebemos depois da mensagem, meus irmãos, vamos chamar a irmã Andréia também, que fez aniversário dia 30, né? Me lembra, viu? De novo. Meus irmãos, no momento mais importante do ministério de Jesus, que é revelado o seu amor pela humanidade, também é revelada a fragilidade humana. E isso entra em antagonismo profundo. Porque a gente percebe que Jesus está caminhando para a cruz, mas os seus discípulos, um vai trair, outro vai negar, e os demais vão cair fora no momento mais agoniante de Jesus Cristo, que vai experimentar a cruz e a morte em nosso favor. E aí, quando o Senhor revelou que havia um traidor, ele vai falar o seguinte, no versículo 18: não digo estas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi. Meus irmãos, esse versículo ele é muito interessante, porque por mais que Jesus esteja apontando de maneira individual para a traição de Judas, o Senhor fala que ele escolheu os 12 baseado no conhecimento que ele tinha dos homens. E o que é impressionante, como eu acabei de dizer, é que por mais que Judas premeditou uma traição e foi um pecado específico, todos os outros iriam se debandar no momento mais agoniante da vida de Jesus. Isso nos ensina uma verdade muito preciosa, e talvez até mesmo seja o coração do Evangelho. É que Jesus escolheu amar os homens, instituir a igreja, fazer dos seus inimigos o seu povo, baseado em sua única e exclusiva graça. Porque observe, Jesus escolheu os homens, os 12 mais especificamente, e os conhecia intimamente. O seu olhar não permitia ser enganado pelas máscaras. No entanto, mesmo assim, o Senhor escolheu esses 12 homens. E nós percebemos que são homens que eram tardios em entender, até mesmo por causa da conjuntura da época que eles viviam, por causa das expectativas messiânicas que habitavam em seus corações. Nós percebemos que eram homens que estavam vagarosos na compreensão, apesar de ter um amor sincero por Deus, mas eram homens vagarosos, até inconstantes e vacilantes. Mas mesmo assim o Senhor os escolheu e os instituiu como os fundamentos da igreja, os 12, os apóstolos, aqueles pelos meios dos quais a revelação das Escrituras seriam dadas a toda a igreja. Que verdade preciosa! Que verdade preciosa! O Senhor escolheu homens e continua escolhendo e se relacionando, não por mérito, nem por capacidade, talento e dom que nós temos, mas pura e exclusivamente por graça. É a partir daí que a gente começa a ter um relacionamento genuíno, verdadeiro e ajustado com Deus. Porque quando eu coloco uma gota de mérito, Deus me escolheu porque eu sou bonito. Não duvido que alguém questione isso. Deus me escolheu porque eu sou capaz. Deus me escolheu porque eu sou fluente em uma outra língua. Deus me escolheu porque eu sou bom na oratória. Deus me escolheu porque eu sou um bom músico. Deus me escolheu porque eu tenho dinheiro, enfim. A partir do momento que eu coloco uma gota de mérito, eu estou adulterando e desajustando o relacionamento adequado com Deus. E isso ficaria muito claro na mente dos seus discípulos, que ainda estavam vagarosos, volto a dizer, mas que tinham um coração e um amor sincero, e que mais tarde iriam amadurecer ao ponto de se tornarem mártires pela causa do Cristo, que eles conheceram baseado na graça. E ainda no versículo 18, o Senhor vai falar o seguinte: mas isto está se referindo à traição, única e exclusivamente de Judas. Mas isto cumpre as Escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu quero tirar pelo menos duas preciosas lições aqui. Judas, ele era livre. Ele não foi fruto de um destino e de um plano metafisicamente estabelecido que aconteceu na história. No entanto, a liberdade humana, ela não age de maneira independente da soberania
a soberania divina e a liberdade humana deu nó num único ato. Observe que Jesus e nem Deus foram pegos de surpresa, porque inclusive o Senhor está usando até mesmo o mal para suscitar o bem, até mesmo uma vontade incrédula, até mesmo um plano de matá-lo, Deus está usando para dar vida aos seres humanos. Então observe que Judas é responsável. Jesus disse ainda nesse versículo que ele se voltou contra mim. Jesus teve oportunidades claríssimas de compreender o Evangelho e se render a Jesus Cristo, mas mesmo assim trancou seu coração para a influência do Espírito e da graça de Deus. No entanto, isso cumpre as Escrituras. Meus irmãos, nós precisamos entender que por mais que o mundo é mundo, por mais que os inimigos de Deus são inimigos de Deus, por mais que os incrédulos não aceitem a oferta da graça, por mais que muitas pessoas irão cair ao precipício do inferno eterno, isso de maneira alguma anula a soberania divina. Porque às vezes a gente olha a realidade e às vezes há tanto contágio do mal que a gente pensa, poxa, onde está a soberania divina nisso? Poxa, por que Deus não traz juízo e justiça? Mas é importante nós entendermos que além disso tudo está previsto nas Escrituras, nós podemos ter profunda paz e certeza de que as Escrituras serão definitivamente cumpridas. E isso gera em nós a alegria e verdadeira esperança. Por isso nós somos o povo da esperança. Jesus, quando viu que tinha um traidor no seu meio, ele não entrou em desespero, porque as Escrituras já estavam dando um prognóstico daquilo que ocorreria. E a soberania divina usou o mal para o bem. Foi isso, por exemplo, que Pedro pregou para a multidão em Pentecostes, quando disse que a multidão matou Jesus, mas por causa daquele evento, o Senhor Jesus ressuscitou e deu vida aos homens. Então observe que por mais que haja pessoas que não se rendam a Jesus Cristo, a soberania de Jesus Cristo não pode entrar em dúvida ou em xeque no nosso coração por causa da maldade humana. E uma outra lição que eu gostaria de compartilhar com a igreja é a seguinte: observe bem o final do versículo. Aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. A ordem da física de causa e efeito não pode ser uma métrica e uma lente pela qual a gente julga as relações humanas. Jesus está falando que Judas comia do seu pão. Jesus cuidou de Judas. Jesus deu autoridade espiritual para Judas. Jesus escolheu Judas. Judas foi o seu amigo. Aqui no cenáculo, Jesus lavou os seus pés. No entanto, Judas se voltou contra ele. Não foi falta de amor empregado em favor de Judas que fez com que Judas traísse Jesus Cristo, mas foi a sua própria obstinação. Meus irmãos, eu tenho certeza que enquanto povo de Deus, enquanto igreja, nós iremos amar alguns e no final o que receberemos será traição. Muitas pessoas saem da igreja tacando muita pedra e julgando a igreja após sair. No entanto, é importante nós entendermos que a relação humana e a relação de igreja não comporta essa lei de causa e efeito. Porque às vezes a igreja, o pastor, o irmão, um pai pode despender muito amor em favor de uma pessoa e a pessoa mesmo assim não receber. Então, nem sempre quando uma pessoa se extravia do rebanho de Deus, é porque aquele rebanho deu causa para isso. Porque se tem uma pessoa que não merecia ser traída em hipótese alguma, era Jesus Cristo. E Jesus disse: eu dei de comer, eu dei alimento, eu dei a minha vida, e ele se voltou contra mim. Então, queridos, nós precisamos ter muito cuidado com essa ideia e principalmente guardar nosso coração, para que quando nós conversarmos com alguém que está cheio de mágoas,
ou que decidiu abandonar a fé e começar a lançar impropérios contra a sua própria igreja, contra o seu pastor, pode ser que isso não seja verdade. Se a gente não tem razão de tudo, é melhor que a gente não venha fazer nenhum tipo de julgamento, porque poderíamos estar correndo num verdadeiro descaso com a realidade. Talvez se a gente começasse dúvidas um pouco antes, a gente achava que Jesus talvez fosse uma pessoa indigna de realmente ter fidelidade. Mas a história nos aponta que a relação humana nem sempre funciona assim. Nem sempre funciona assim. Versículo 19 diz assim: eu lhes digo isso de antemão, acerca da traição, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Observe que Jesus está antecipando o fato da traição, para que quando aquilo acontecer, seja um próprio ingrediente da fé dos apóstolos. A antecipação do fato fez com que os discípulos, ao olhar no corredor da história, próximo, percebessem: nossa, Jesus de fato tinha o controle da história. E aquilo que aconteceu com ele foi fruto de uma traição e de um pecado? Foi. Mas não foi menos fruto da sua soberania e do seu amor e da sua livre entrega. Porque Jesus também ensinou em João capítulo 10 que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas e ele dá voluntariamente. Ninguém tira, é ele que entrega. No entanto, ele entrega como um meio que ele usou da traição de Judas. E isso se constituiria no próprio alimento da fé. Quando os apóstolos passassem aquele momento de luto, de dor, sem seu mestre, depois da ressurreição, e principalmente do derramado do Espírito Santo, eles olhariam para trás e veriam a beleza da arquitetura do grande tecelão que era o Senhor Jesus Cristo, que pegava as ideias e as atitudes morais erradas para construir uma belíssima história de amor. Jesus Cristo, então, adverte e orienta para que os seus discípulos possam entender que aquela traição não é um tom da história, mas é um meio que ele usa para dar o real significado do seu amor à humanidade. E aí no versículo 20, ele vai dizer assim: eu lhes digo a verdade, quem recebe aquele que envio, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Observe que Jesus fala que eles vão crer, e depois que eles creem, que eles vão ser enviados. Queridos, agora sim, há uma relação de causa e efeito. Uma fé genuína, crer em Jesus de fato e de verdade, gera em nós um princípio ativo, gera em nós um movimento para fora. Quem crer de fato e de verdade no Senhor Jesus Cristo, terá o interesse de ser enviado por Ele, para que outros possam também recebê-lo. Meus irmãos, Jesus disse que eles creriam, e por crer, eles seriam enviados por Jesus. E por serem enviados por Jesus, as pessoas que o recebessem, receberiam o Pai. Meus irmãos, a fé genuína há de colocar uma igreja em movimento missionário. Ela tem uma força centrífuga, ela nos joga para fora, ela nos joga em direção ao próximo, ela faz com que a gente tenha interesse por pessoas que, se não fosse a fé, nós não teríamos. Ela nos capacita a ter um relacionamento com pessoas que, se não fosse a fé, nós não teríamos. E aí Jesus disse um princípio de representatividade belíssimo aqui, que aqueles que recebem missionários do Senhor, que aqueles que recebem, que foram debaixo da sua autoridade, ou terá recebido. Coisa belíssima, meus irmãos. Quando nós recebemos uns aos outros em nossas casas, quando nós nos reunimos em confraternização, quando nós estamos no café da comunhão, quando nós estamos em reunião uns com os outros, nós podemos ter certeza de que cada um aqui foi enviado de Deus, da sua casa, para esse momento, para poder receber de Deus cada vez mais a confirmação de que nós somos um só povo e uma só família. A gente se encontra e recebe do Deus Pai cada vez mais essa confirmação em nosso coração por intermédio do Espírito Santo, porque Deus há de enviar os seus para que possam encontrar uns aos outros e assim, de fato, nós crescermos na compreensão do Evangelho
e recebemos mais e mais do Pai por meio do Espírito Santo. Versículo 21, o Senhor vai falar assim: então sentiu profunda angústia e exclamou: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. O Senhor sentiu uma profunda dor, uma angústia, e disse por que ele sentiu essa angústia: a dor da traição. E a gente sabe que uma das coisas que mais dói no coração humano é a traição. A quebra de confiança é algo como se fosse uma espada entrando em nosso coração, seja em qualquer nível e instância de relacionamento humano. A gente sabe que quebrar a confiança, trair, é algo que dói. E Jesus, por mais que fosse um homem 100% santo e que nunca pecasse, sentiu a dor, porque sentir dor é próprio da humanidade. Jesus não está imune a sentir aquilo que a traição gerou em seu coração. Meus irmãos, nós não podemos de maneira alguma confundir santidade com imunidade à dor, com imunidade à sensibilidade com a traição, imunidade com qualquer tipo de coisa que faça que a gente chore. A santidade não extirpa a nossa humanidade, pelo contrário, torna-nos cada vez mais humanos, cada vez mais aptos a percebermos, sim, que tem coisas que doem na vida. E o Senhor sentiu profunda angústia, profunda dor, por causa da atitude desse homem que ele amava, mas que mesmo assim não devolveu o amor com amor, mas com traição, com ódio, com incredulidade e com má venda por 30 moedas. Versículo 22, os discípulos vão tomar um susto. Observe o que diz o texto, do 22 ao 25. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Meus irmãos, a revelação da traição, além de gerar angústia no coração de Jesus, gerou uma preocupação no grupo apostólico. Foi algo assim tão inesperado, que os discípulos ficaram: poxa, como assim, olhando para os outros? Quem é que vai trair o Senhor? Quem é que vai trair Jesus Cristo? Nós percebemos que na igreja visível, e o que é a igreja visível? São aquelas pessoas que nós conseguimos enxergar enquanto membros de uma igreja. Não necessariamente corresponde com a igreja invisível. E o que é a igreja invisível? São aqueles que o Espírito Santo sabe quem é a igreja de fato, de verdade. Judas se identificou tanto com esse grupo apostólico, abandonou tudo para ver com Jesus, que não foi discernível ao grupo identificar quem era o traidor. Tanto que até mesmo quando Jesus dá um pão para ele, e Jesus manda ele sair, os discípulos vão pensar que ele foi dar dinheiro aos pobres ou comprar algo para a festa da Páscoa, dos pães asmos, que inicia na quinta-feira aqui para a festa da Páscoa. Meus irmãos, existe uma verdade bíblica, que o joio há de crescer com o trigo. Eu não sei se já foi da curiosidade dos irmãos, mas pesquisem a semelhança do joio com o trigo, é muito grande. E a gente percebe como é possível a hipocrisia de um ser humano que não se converteu a Jesus Cristo manter uma métrica, uma mecânica de vida religiosa e enganar, inclusive, aqueles que de fato são salvos, porque nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Isso alerta-nos para o cuidado, de não querer sermos precipitados em julgamento, mas também de não julgarmos quando temos evidências de que a pessoa é julga. Então a gente precisa fazer esse balanço. Porque quando Jesus apontou para Judas e ele foi possuído pelo demônio, Jesus disse: vai e faça o que tem que fazer. E Judas se retirou do grupo apostólico, já não fazia mais parte. Então nós precisamos ter cuidado, porque às vezes a pessoa é trigo, mas está amadurecendo ainda, a gente acha que é joio. Mas quando a gente tem certeza que a pessoa é joio, nós precisamos tomar atitude contra a igreja e colocá-lo para fora do rebanho de Deus.
mas não precisamos ser precipitados. Meus irmãos, como que Judas conseguiu trair tanto esse grupo dos apóstolos ao ponto de ninguém discernir? Isso chama muito a atenção, porque é possível uma pessoa, no mundo religioso, viver de tal maneira que nos engane. Mas é certo também que com o tempo, o fruto irá nos dizer. Judas viveu aproximadamente 3 anos com Jesus. No final dos 3 anos já não aguentou mais. Ele tentou ser aquilo que não era. Tentou de alguma maneira viver mecanicamente aquilo que não dá para viver mecanicamente. Ele cansou. Agora não dá mais. E aí o diabo entrou nele. E aí quando nós percebemos que o diabo entrou, a gente faz como Jesus. Sai fora. Mas aí, meus irmãos, o versículo 23 fala assim: o discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado da mesa. Aqui, eu gostaria de destacar algo muito simples, mas que é muito precioso para a saúde da igreja enquanto comunidade. Quando Jesus revelou que haveria um traidor, Pedro, que é o líder dos apóstolos, olhou para João, o discípulo amado, e falou assim: ó, pergunta quem é. Pedro reconheceu que João tinha uma intimidade maior com o Senhor do que ele não tinha. Inclusive, João estava reclinado ao peito de Jesus, tamanha intimidade que eles tinham com os outros. Meus irmãos, na vida de igreja, nós nunca iremos desenvolver um grau de relacionamento com um e com os outros no mesmo nível, no mesmo grau. E isso é absolutamente normal e natural. Por diversas razões: tempo, localidade, afinidade, interesse. A gente percebe que em Atos havia pessoas mais próximas de Jesus, 120. Mas dentro dos 120 havia aqueles 70. Dentro dos 70 havia os 12. Dentro dos 12 havia os 11. Dentro dos 11 havia 3. Dentro dos 3 havia 1. Isso é absolutamente natural. Eu quero compartilhar algo aqui que eu acho muito bonito quando a gente está aí na reunião da igreja, quando o culto acaba, quando está no café da comunhão, qualquer ambiente da igreja. E eu percebo interações entre os irmãos. É coisa simples, ia acontecer. Mas quando olha assim, poxa, um irmãozinho está conversando com o outro, percebe essa interação. É muito bonito. É muito interessante isso. Mas, meus irmãos, nós não podemos cair numa forçação de barra para simplesmente forçar por um relacionamento que a gente sabe que, por diversas razões, nós não teremos em níveis profundos. Porque é muito natural isso acontecer. É muito bom que a igreja vive em comunhão, tem o espírito de paz. Mas é importante nós entendermos que existe sim relacionamentos peculiares e próximos que outros não terão com a mesma pessoa que ela tem. Então isso é algo simples, mas que, se bem entendido, flui o relacionamento, flui o entendimento de comunhão, e flui, meus irmãos, o entendimento de que nós podemos ter relacionamentos saudáveis e certamente mais profundos com os outros, assim como João teve com Jesus, Pedro e os demais apóstolos. Versículo 26 em diante, até o 30, diz assim: Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei um pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-lhes a Judas, filho de Simão Iscariotes. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos outros da mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa, ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Queridos, uma pequena aplicação que eu quero fazer com os irmãos, e que foi algo que me veio essa semana. Inclusive, tive uma conversa com ela essa semana, até compartilhei com ele. Porque é um trecho que nunca saltou sobre os meus olhos. Mas que essa característica de Judas, ser filho de Simão, marcou muito minha leitura. Ela vai sensível para esse momento. Porque Judas é uma pessoa cujo ninguém coloca o nome. O seu sinônimo é de traição. Inclusive, quando uma pessoa trai, a pessoa fala: Judas virou uma pessoa não grata. É uma escolha do mundo. E a Escritura vai falar: Judas, filho de Simão. Eu não sei qual foi a relação do pai de Judas com Jesus, se quiser, teve alguma relação. Mas certamente, Simão, ao olhar para a história de Judas,
que traiu o seu mestre, depois se enforcou com um fruto de remorso, ele ficaria muito decepcionado com o seu filho. E queridos, uma coisa que me tocou muito é que tipo de filho ou de imagem você tem sido para os seus pais. O que eu produzo com a minha vida está honrando meu pai e a minha mãe? Porque provavelmente se não, ao conhecer o seu filho e saber do desfecho da história, ele teria vergonha, poxa, realmente, que ele não foi meu filho. Então, eu queria muito encorajar a nós olharmos o nosso coração nessa noite e perceber isso. O fruto da minha vida, dos meus passos, tem de alguma maneira glorificado e dando orgulho aos meus pais, à minha mãe, aos meus responsáveis daquilo que eu estou me tornando. Porque, meus irmãos, uma das coisas mais belas nessa vida é quando o pai e uma mãe podem olhar para o filho e sentir dele aquele bom orgulho, aquele bom prazer. E nós podemos produzir isso a partir do momento que eu percebo que eu estou tomando o rumo de uma vida que não agrada aos pais e me arrependo e falo, pais, vou mudar. Porque eles são responsáveis, mas porque Deus exige isso. Inclusive, Paulo vai falar que o primeiro mandamento com promessa é amar pai e mãe. E honrar pai e mãe tem muito a ver com isso, com esse legado. Que é aquilo que eu estou sempre fazendo, se tem ou não depositado no coração dos meus pais uma certa alegria de eu ser aquilo que estou me tornando no coração deles. Certamente Judas não pôde alegrar a vida dos seus pais por causa dessa decisão e dessa vida que ele tomou. Mas enfatizando um pouco mais agora de Judas, vai falar que Satanás entrou nele. Meus irmãos, em Lucas capítulo 10, versículo 17, os apóstolos vão chegar para Jesus e falar, Senhor, nós expulsamos os demônios. Porque Jesus mandou eles irem pelas vilas e pelas cidades e fazerem proezas. E eles chegaram todos bobos. Senhor, nós botamos o diabo para correr. E aquele que pela autoridade de Jesus expulsou o demônio, nesse momento, no momento mais íntimo com Jesus, foi possuído por Satanás. Possuído por Satanás. E ao ser possuído por Satanás, ele não deu chilique, não tremeu, ele não caiu ali no meio da mesa e ficou se batendo, não virou os olhos. O que ele foi fazer? Negar Jesus, trair Jesus, vender Jesus. Observe que Mamon, o dinheiro, e Satanás podem ser o mesmo livro que a gente está adorando. Observe que Judas, ao ser possuído, tomou uma atitude consciente, moral, de negar Jesus Cristo. E assim como eu enfatizei na última mensagem, eu gostaria de enfatizar essa noite de novo. A influência de Satanás e o diabo nem sempre gerar coisas, fenômenos, coisas esquisitas. Mas a partir do momento que o meu coração está se enveredando para decisões que eu estou consciente, mas que são decisões contra Jesus, pode ter certeza que são os demônios e o diabo que estão operando a vontade dele em nossa vida. Porque, meus irmãos, nós não precisamos de maneira alguma manifestar coisas esquisitas. Basta tomarmos decisões contra o Senhor da glória. E foi isso que Judas fez. Ele vendeu Jesus Cristo de maneira muito consciente. Por quê, meus irmãos? Porque ele relutou com a graça e com a luz que estava sempre com ele. Nós vimos na última mensagem que Satanás, quando Judas estava entrando no cenáculo de Jesus, estava sugerindo a ele a vender Jesus. E provavelmente Judas foi abrigando aquela ideia no coração. Foi abrigando aquela ideia no coração. Até que Satanás o possuiu. Meus irmãos, como que a gente vive numa guerra de ideias? Guerra espiritual. Muitas vezes a gente pensa que guerra espiritual é só quando eu vou no lugar e meus braços arrepiam, quando o demônio se manifesta, quando alguém começa
com algum tipo de religião afrodescendente, nós somos uma guerra espiritual. Mas a guerra espiritual talvez esteja num livro que você esteja lendo, numa pessoa que você esteja ouvindo, numa ideia que está fomentando, porque as ideias, elas tomam a nossa mente de tal maneira que nós a refletimos. Por isso que Paulo vai ser muito taxativo e categórico em Romanos capítulo 12. E o arrependimento deve gerar em nós uma renovação mental. Nós precisamos, irmãos, de maneira voluntária, olhar para o espelho das Escrituras, para a nossa mente perceber que ideias que estão alojadas em nossa cabeça. E pelas Escrituras, tirar aquelas que não provêm do reino de Deus. Aí, meus irmãos, ideias não são só ideias. Sugestões não são só sugestões. Aqui está um homem que calculou que ia ganhar. Um homem que pensou, mas que foi possuído racionalmente e voluntariamente pelo diabo para viver Jesus Cristo. Nós não brincamos com tentações. Ideias erradas certamente gerarão em nós desvio de conduta e desvio ético. Caminhando para o último bloco, do versículo 31 ao 38, o Senhor Jesus vai dizer assim: assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Observe, meus irmãos, que Jesus falou que o Filho do Homem será glorificado. E como nós estamos vendo aqui, no estudo daqui, nós vimos que a visão de Daniel falou de um Filho do Homem glorificado. Daniel capítulo 7. E os judeus têm essa ideia messiânica, de que o Filho do Homem será um homem glorificado que irá reinar para todo sempre. Isso é verdade. No entanto, a glória do Filho glorificado não seria a despeito da cruz, não seria fugindo da cruz, mas seria passando pela cruz. Então, quando Jesus disse que o Filho do Homem será glorificado, talvez na condição da imagem do rei que o messiânico que os judeus esperavam, tinha essa ideia do Filho do Homem poderoso. Só que Jesus está falando que será glorificado passando pela cruz e não fugindo da cruz. É na cruz que o Senhor de fato vai receber a vitória contra os nossos inimigos e então poderá dar-nos de presente para o Pai como fruto da sua obediência. É isso que glorifica a Deus. Por isso o Senhor encarou a cruz com muita alegria, apesar do sofrimento. E há uma verdade extraordinária nesses dois versículos, 31 e 32, que fala que somente por meio do Filho o Pai é glorificado. Não existem meios e atalhos de nós glorificarmos Deus se não passarmos por Jesus Cristo. É muito comum, se os irmãos forem evangelizar alguém, conversar com alguém assim do evangelho, a pessoa fala assim: não, vou para o céu, por quê? A pessoa fala: ó, sou membro de igreja, vou para a igreja, já fui batizado. Ela dá muitas razões, mas não coloca Jesus. Ou então, vamos mudar um pouquinho a ótica de quem não é religioso. Por que vai para o céu? Ah, porque eu sou bonzinho, não faço mal a ninguém. E o ser humano se engana. Acha que é possível ter acesso ao Pai sem o meio que Ele estabeleceu. E Jesus disse em João 14, nós veremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso no singular. Sem a verdade a gente não conhece. Sem o caminho a gente não se movimenta. Sem vida nós somos mortos. Meus irmãos, não há meio de nós glorificarmos a Deus por meio de Jesus Cristo. Não adianta nós termos o nosso nome no rol de membros. Não adianta ser filho de crente, não adianta ser pastor, não adianta nada se nós não passamos pela cruz de Cristo Jesus. Porque Ele é o meio exclusivo e único de nós glorificarmos a Deus de maneira verdadeira. Não há meio, meus irmãos, para nós chegarmos a Deus, senão por meio de Cristo Jesus. Versículo 33 fala assim: meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, porque é nessa noite que os soldados vão lá, vão levar ele para o Sinédrio, ele irá ser julgado. Vai para Pilatos de madrugadinha, ainda para o dia da manhã, e na sexta-feira será crucificado. Pouco tempo resta. Então Jesus já está levando os seus discípulos: meus filhos, estarei com vocês mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde vou.
Por isso, agora eu lhe dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Querido, o Senhor Jesus nos ensina duas grandes verdades. Primeiro, a dor que os discípulos sentiriam com a morte de Jesus, mas eles abandonaram a identidade deles em Jesus. Eles falam assim: vou embora, e hoje vocês não podem ir. Pedro fica desesperado: para onde, Senhor? Como assim? Nós largamos tudo, agora você vai embora, vai deixar a gente? Mas a gente está falando da morte. Aí a gente fala assim: eu vou para o seu pai, mas eu não vou. Uma das maneiras que nós enfrentamos a dor da vida, a frustração, é no amor da comunhão que nós temos uns com os outros. Meus irmãos, como isso é terapêutico, como isso é medicinal, como isso é vida, como isso é saúde. Amarmos uns aos outros, sairmos de nós mesmos para ir ao encontro do próximo, gera em nós o amor daquele que às vezes pode parecer distante. Quando apóstolos se amassem, eles perceberiam: o Senhor está aqui ainda, Ele reina entre nós. Nós não estamos vendo e tocando mais como tocavam, mas Ele reina no nosso coração. Porque esse amor faz isso. Esse amor, certamente, é um antídoto para muitas dores da nossa vida. Por isso, meus irmãos, eu quero te encorajar: ame o seu irmão e aceite receber o amor do seu irmão. Ame o seu irmão e aceite receber esse amor, porque nos faz muito bem. E Jesus disse que é esse amor que vai provar que nós somos seus discípulos para o mundo. Certo? Não é a ortodoxia, boa teologia, o serviço, a reunião, a doação que vai provar que nós somos discípulos de Jesus. Apesar de não poder ser menos que isso. Eu, por exemplo, sou um ferrenho defensor da ortodoxia, da doutrina. Amo doutrina, gosto de expor doutrina, mas é possível ser ortodoxo, ter boa teologia e não amar o próximo, ou seja, não manifestar o amor que desce da cruz. Logo, João vai falar aqui sobre a primeira carta: se eu não amo, eu não amo a Deus, porque Deus é amor. O amor apologético no final, meu irmão. O ímpio vai entrar e saber que nós somos igreja de Jesus Cristo, não perceber que há um amor uns pelos outros, de uma maneira muito peculiar, que é o amor de Jesus que abunda e reina em sua igreja. Para finalizarmos, os últimos versículos, 36 e 38, diz assim: Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que eu não posso ir agora? Perguntou ele: estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim, disse Jesus. Eu lhe digo a verdade: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro fala: Senhor, para onde o Senhor vai? É o mesmo Pedro que perguntou: Senhor, para quem iremos? Observe que Pedro está totalmente identificado com Jesus. Senhor, eu não consigo viver sem o Senhor, não consigo ir, não consigo viver sem ir para onde o Senhor vai. E aí Jesus fala: para onde eu vou, você não pode ir. E Pedro fala: não, Senhor, posso ir, estou disposto a morrer. Jesus fala: não, você vai me negar 3 vezes. Meus irmãos, 2 breves lições. Primeiro, Pedro era sincero ao falar isso. Ele era diferente de Judas. Judas maquinou, Judas pensou, calculou. Pedro pecou no impulso, no medo, no fracasso. Mas Pedro era sincero, mas era fraco. Ele ainda não conhecia a fraqueza do seu coração. Ele se estribou em seu próprio entendimento. Ele se estribou em sua própria força. Mas há um Pedro diferente depois do derramamento do Espírito Santo, que é o Pedro que vai morrer com Jesus. Mas ele foi sincero. E nós precisamos de paciência com cristãos, que às vezes estão caminhando, são sinceros, mas são fracos. Mas são crentes, são sinceros. Agora, isso não é desculpa para nós continuarmos de maneira como Pedro a negar Jesus. Porque esse mesmo Pedro que negou Jesus foi o mesmo Pedro que morreu numa cruz de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer pelo seu Senhor, tal como ele morreu. E Jesus disse: vai me negar agora, mas depois lá na frente vocês me seguirão, ou seja, vocês vão morrer por minha causa. E Pedro morreu com Jesus. Negou Jesus agora, mas uma fé sincera, por mais fraca que seja, ela caminha para a maturidade e para o crescimento espiritual, até que a gente torne então para os perfeitos, segundo a imagem de Jesus Cristo.
Pedro se superou, porque ele tinha uma fé genuína e verdadeira. Meus irmãos, talvez você esteja lutando com o pecado. Talvez você esteja diante de uma fraqueza. Está difícil, mas se sua fé é sincera, haverá suporte e força do Espírito Santo para que isso seja rompido e haja então um amadurecimento, um florescimento de uma vida dinâmica e plena para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Gostaria de chamar aqui a Andréia, fez aniversário dia 30, no mês passado. Vamos fazer uma oração por ela, de gratidão ao nosso por Deus, assim como nós fizemos com a irmã Samília.